Ô, Mauro César Pereira, a Leila Pereira, ela deixou claro, não farei nenhuma venda que atrapalhe nossa performance esportiva. Ela diz, estamos no mercado em busca de contratações, mas às vezes a velocidade das contratações não é a que o torcedor espera. Sou pés no chão. O grande diferencial do Palmeiras é que a administramos realmente de forma profissional. Honramos rigidamente os pagamentos dos nossos atletas, profissionais e colaboradores. Não posso, em hipótese nenhuma, deixar de honrar os compromissos para fazer contratações com valores que o Palmeiras não pode arcar. Essa é a primeira parte, né, da declaração dela, mas já é bom até a gente falar, porque ela deixa claro, Mauro, e ela dá uma cornetada nos outros. O grande diferencial do Palmeiras é que administramos realmente de forma profissional. Realmente hoje é a diretoria mais profissional do futebol brasileiro e a Leila tem crédito já, porque ela realmente tem os pés no chão, como ela disse nessa declaração? Não sei o que dizer sobre isso. É obrigação dela. Ela e o Flamengo pagam em dia. O Flamengo não dá atraso de salário há uma década. Outros clubes pagam em dia. Fortaleza, Goiás, Atlético Paranaense. Não é só o Palmeiras, não é só o Flamengo. Tem outros clubes que são corretos aí. Isso é obrigação. Pagar em dia é obrigação. Red Bull, se não me engano, né? Tem clubes que trabalham corretamente, que pagam em dia, como tem que ser. Isso não é obrigação. Isso é obrigação. Isso não é favor nenhum. Pagar o salário em dia, cumprir as obrigações, só contratar os jogadores que você pode pagar. Agora, é claro, tem rivais diretos do Palmeiras que não agem assim, né? Especialmente o Corinthians. Ontem a gente falava que sobre dívida, não pagou fulano, o fornecedor cobra, empresário, o clube e tal que não recebeu. Você dificilmente vê o Palmeiras nessa situação. Houve até o caso do Piquerez recentemente aí, que estava sendo cobrado o Palmeiras. Mas já pagou. Mas não é comum, né? Isso não costuma acontecer. O São Paulo chegou a ser assim também, né? Trouxe Daniel Alves. O São Paulo deu uma freada nesse tipo de devaneio, digamos assim, né? Mas isso é obrigação. Isso é obrigação. A gente tem que destacar, até elogiar, porque no contexto em que vários não pagam quando podem, enfim, acaba virando uma virtude, mas na verdade é obrigação. Agora, para ela vender jogador, tem que ter alguém interessado em contratar, né? Se não tem nenhuma proposta, não vai vender mesmo. A gente só pode falar sobre vender ou não na hora que aparecer uma proposta. Vem um clube tal contratar tal jogador. Gabriel Menino, fez um gol bonito domingo, né? Não vou vender. Aí a gente pode discutir isso. Vende, não vende, vale a pena, a proposta é boa, é ruim. Enquanto não tem proposta, óbvio que não vai vender. Né? Também não vai vender. E é até delicado, né? Ela bancar que não vai vender, vai que surge uma proposta O Duílio pode falar também, não vou vender ninguém. Não tem ninguém querendo comprar ninguém do Corinthians, vai vender quem? Mas amanhã se aparecer alguém querendo contratar, aí a pauta faz sentido. Enquanto não tem proposta, é meio que óbvio que não vai vender. Não tem ninguém tentando contratar ninguém do Palmeiras, do Corinthians ou de outro clube. Até porque a janela ainda vai se movimentar, né? E ó, por enquanto, só monitoramento. Monitoramento. Coisa maravilhosa, né? Monitoramento. A Leila Pereira, ela continua, Vanderlei Nogueira, porque ela diz em seguida, estamos no mercado para fortalecer o elenco, com pés no chão. Mais uma vez a expressão com pés no chão. Não vou pagar valores 3 vezes acima, porque as pessoas acham que o Palmeiras está rico. Não é assim. Temos uma situação equilibrada, em busca de oportunidades, mas sem onerar demais o nosso clube. Preciso continuar pagando em dia os salários dos nossos colaboradores. Inúmeros clubes do Brasil não honram e acho difícil. É penalizado o clube organizado, que paga suas contas em dia, enquanto times contratam de forma irresponsável e vão competir esportivamente no mesmo nível que o Palmeiras. Poderíamos pensar em um fair play financeiro para moralizar ainda mais o futebol. Ela cornetando ainda alguns outros clubes, né? Provavelmente até o seu maior rival, como disse o Mauro César. Mas a Leila Pereira, ela tem umas declarações fortes, né, o Vanderlei? Ela já andou atacando aí também o Flamengo, até viralizou nas redes sociais. Agora ela manda essa indireta aí para outros clubes também, que contratam de forma irresponsável, mas o Palmeiras não. Ela poderia falar do clube dela sem falar dos outros, né, Vanderlei Nogueira? Depende, né? Depende da condição da presidente. Ela é presidente do Palmeiras, ela tem, já falei aqui,
praticamente 70% do Conselho Deliberativo. A oposição existe, mas não é uma oposição muito forte, poderosa, né, que pode mudar o rumo das coisas. E nem deve, pelo menos pela administração. Ela tem feito uma administração correta, equilibrada, não tem rasgado dinheiro, enfim, tem feito um trabalho que a gente tem que dizer que é bem feito aqui no futebol brasileiro, sem dúvida, na gestão. O presidente do futebol é o Abel Ferreira, que também tem mostrado competência na execução do seu trabalho. Com relação a essa... pode evitar falar dos vizinhos, falar dos co-irmãos, os chamados co-irmãos, aí é uma decisão dela, ela está falando, e uma verdade que é aquilo que a gente fala sempre aqui. Tem 2 ou 3 ou 4 clubes brasileiros que seguem, digamos assim, corretamente a gestão, e outros estão mergulhados em dívidas e fazem uma administração nada responsável, longe de uma auditoria séria, por exemplo. Então ela tem esse direito de vender o peixe dela, aquilo que acontece no Palmeiras. Eu só queria dizer que fica em aberto aí, ela disse que não vai vender nenhum titular. Eu até acredito nisso, porque o Palmeiras tem condição financeira de segurar os seus jogadores. É difícil vender os titulares. Alguns têm uma idade um pouco mais avançada, não atraem muito. Outros são titulares, ganham um salário muito bom, têm contratos bons, estão jogando num time que pode disputar títulos. Tudo isso faz com que esses titulares bem tratados, eu acho que são os parças, não são os parças, mas são aqueles que o Abel Ferreira citou, são os meus parceiros de filosofia, esse negócio todo. É importante. Então, eu acho que esses jogadores não serão vendidos mesmo. Os titulares intocáveis do professor Abel Ferreira. Até aí está certo. Mas ela deixou, não disse, mas aí eu incluo. O elenco não tem só os titulares. Ela pode vender outros jogadores que servem e que são utilizados pelo professor Abel, desde que surjam propostas. Eu acho que ela deixou em aberto isso. Outra coisa que ela deixou em aberto, a joia do Palmeiras, as joias do Palmeiras, são muitas lá. Eu acho que se aparecerem propostas das joias, que não são jogadores titulares, mas sabemos que poderiam, num determinado momento, jogar como titulares do Palmeiras, eu acho que ela vai avaliar se deve vender ou não. O Palmeiras tinha uma meta para vender, né, um valor. Parece que já atingiu essa meta nessa temporada, 50%. Deve faltar mais 50%, que era o que ela queria reforçar o caixa. Então é isso. Ela está jogando com aquilo que se fala muito do Palmeiras, com outras palavras. A administração é boa e ela poderia ter encaixado. E agora, então, o avião já chegou. E dentro de pouco tempo, o avião, que não é verde, é azul, para que possa ser alugado por outras equipes. Flamengo, por exemplo, vai viajar? Pode alugar. A cor do avião é azul, não é verde. Então, é para funcionar. É isso. A administração dela é boa, é preciso reconhecer. Bom, da última vez que ele tinha que me pagar, deu uma diarreia, ele não apareceu para trabalhar. Dessa vez que ele tem que me pagar, ele chegou atrasado. Mas, por favor, pode entrar, velho Vamp. Eu sei que é difícil o dia de pagamento, eu sei que é complicado quando você tem que pagar alguém, mas seja muito bem-vindo ao nosso programa, velho Vamp. Tudo, né? Agora... Vai bem, depois você perde. A Leila. Tem um negócio, Vamp, que eu também já pergunto pro Bruninho, que é o seguinte, eu acho que ela pode falar do Palmeiras sem dar cutucada nos outros também. Eu acho que ela faz muito também para ganhar repercussão nas redes sociais, na mídia. Porque ela pode falar, o Palmeiras não vai contratar, o Palmeiras tem os pés no chão, o Palmeiras vai fazer contratações baratas, o Palmeiras não vai vender nenhum titular, tudo bem, para por aí. Mas ela tem que dizer que tem outros clubes irresponsáveis que gastam o que não podem. Já também cutucou Flamengo, já cutucou vários clubes nas entrevistas que ela dá. E eu acho que a Leila gosta um pouco da repercussão. Ela gosta de um holofote. Você concorda? Acha uma baita dirigente. Aí já chegou sendo campeã pelo Palmeiras, tem que ser reconhecida, mas sempre tem que dar uma cutucada em alguém, Vamp. Fala do clube dela. Boa tarde, Tico, Bruno, professor Wanderlei, Mauro. Ela sempre, as entrevistas da Leila é sempre polêmica, né? Eu vi que no Dia das Mulheres mesmo ela foi sabatinada lá
nos canais Disney e falou do avião, falou da torcida organizada, né? Como ela administra o clube dela, em relação às propostas que os jogadores do Palmeiras vêm tendo. O Danilo foi vendido no ano passado, né? Saiu, o Scarpa cumpriu o contrato, foi também, né? Dependendo da proposta, o Hendrick agora vendido, às vezes é um charme, né? Aí, quando sai na reunião para fazer a liga, ela sempre está presente, ela fala que é a única mulher, né? Mas assim, a administração do Palmeiras, depois do Paulo Nobre, com o Gagliotti, com ela chegando, não, é uma gestão vitoriosa. Você vê que ela não bate bem com o Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre se afastou. Então, para mim não é novidade nenhuma quando ela fala do seu clube e dá uma estocada em outros clubes. Bruno. Lá o Palmeiras, ela já pegou o time numa boa situação, tem a tranquilidade de ter um treinador que deu muito certo no campo, que é o Abel Ferreira, então isso passa uma estabilidade, né? Uma coisa como se no Palmeiras está tudo bem. E não precisa vender, né? Não precisa do dinheiro, isso já ajuda bastante. Bom, ela disse, Vanderlei Nogueira, né? Como a gente está falando aqui, o Vanderlei falou dos garotos. A dirigente não quis responder quais atletas da base poderiam ser negociados. Mas os atacantes Kevin e Giovani, por exemplo, já despertaram interesses de equipes da Europa. Ou seja, são jogadores que não são titulares, mas que são caríssimos, que também podem equilibrar o caixa do Palmeiras. Além do Kevin e do Giovani, tem o Estevão, que é a nova joia das categorias de base do Palmeiras, 16 anos, também foi alvo do Paris Saint-Germain, tá? Com multa de 45 milhões de euros, o equivalente a 236 milhões de reais, o garoto pode ter um caminho parecido com o de Hendrick, ser negociado e só se apresentar no novo clube quando fizer 18 anos de idade. Então, tem o Palmeiras garantindo que não vai vender titulares, mas que pode negociar alguma jovem promessa da base. Também não sei se é o momento. Não sei se esses garotos vão sair agora, mas são algumas hipóteses aí para a diretoria palmeirense. E sobre contratação, ela deixou claro, não vai gastar mais do que pode, e ela deixou ainda claro, o Mauro César Pereira, que muitas vezes os clubes pedem mais por ser o Palmeiras. Não é porque o Palmeiras é rico, ela chegou a dizer isso, não é porque o Palmeiras é rico que eu vou pagar 3 vezes mais do que pagaria um outro clube. E realmente tem isso? Você acha que quando é Flamengo e quando é Palmeiras, os clubes pedem mais por saber que são os clubes mais ricos do Brasil hoje? E outra, foi bem na entrevista, Leila, na sua opinião? Tem que falar tudo mesmo, ponto? Entrevista é pra falar, fala o que ela quiser falar, né? Enfim, e quando se fala de fair play financeiro, acho que é bom falar de fair play financeiro, sim. Não importa se é o rival que vai ficar incomodado ou não, né? É necessário o fair play financeiro no futebol brasileiro. Aliás, na Liga, ela poderia falar mais sobre isso também, é um ponto importante. Quando ela fala da Liga, deveria falar mais de fair play financeiro. Ela e todos os outros. Isso é um ponto fundamental. Você perguntou também sobre essa situação do Palmeiras não dizer que não vai pagar mais, que ele paga mais. Isso é normal. Se você pegar os jogadores do Manchester City, vários custaram muito dinheiro, mas toda a escalação titular, esses jogadores só chegaram do patamar atual no futebol internacional no Manchester City. Pode ver. O Ederson, goleiro. Ele não era um goleiro de primeira linha e tal, nem era da seleção, ele era o goleiro do Benfica lá, ele virou goleiro da seleção brasileira e tudo mais. O Walker era um jogador do Tottenham, valorizado, mas foi para um outro patamar. Rubem Dias, veio de Portugal, também não era tão conhecido. Bernardo não era tão conhecido. O próprio De Bruyne, ele jogou no Chelsea, saiu, foi para a Alemanha, voltou, aí virou o De Bruyne. O Haaland não, o Gundogan foi o primeiro que ele contratou, jogador do Dortmund, bom jogador, mas se projetou. Aí você vai ver quanto eles custaram muito caro. Mas eles não eram jogadores tão valorizados naquela época. E por que custaram caro? Porque era o Manchester City. Tem muito dinheiro e os caras vão lá e pagam. Tá bom, quanto custa? O Haaland foi barato. O Haaland foi barato porque tinha uma cláusula que estipulava um valor e eles foram lá e comeram o bife. Pegaram o jogador. Mas é normal que seja assim. Agora tem um outro lado da moeda também. Se você vai negociar com um clube que também está vendendo um jogador e está com o Pires na mão, você vai dizer, olha, tudo bem, você está pedindo 3 vezes mais, eu vou pagar isso aqui, cara. Você não quer? É o caso agora, Flamengo e o Alan do Atlético. Né?
Eu acho meio caro o que estão falando aí, com bônus. Ah, mas o Atlético está endurecendo. Tá bom, quem tem o dinheiro é que tem que dar as cartas. Se o Atlético está mal financeiramente, caberia ao Flamengo dizer, olha, eu pago isso aqui, não quer, vai para outro. Pronto, busca outro. Qual o problema? Não, então é isso aqui, não quer, tchau. Se vira aí. Tem isso também. Quem tem a grana, geralmente quem tem a grana é que tem que comandar a negociação, né? Geralmente é assim, essa é a lógica, né? Você tem o dinheiro, você pode, em qualquer situação, o cara vender um carro. O cara está na pindaíba, ele vai vender o carro às vezes por muito menos do que o carro vale. Agora, se o cara não está endividado e tal, ele vende o carro por um valor, ele espera. Não quero, quero esperar uma proposta correta. É assim que funciona. Mesmo, quem tem uma boa grana em caixa pode recusar. A gente, não é muito tempo, recuando no tempo, o Palmeiras tentou o Pedro. Sim. 20 milhões, naquele momento, 20 milhões de euros. Claro, eu sei que vale mais, mas não importa. É uma proposta forte feita por um clube brasileiro. A maior proposta já feita no Brasil. Isso. E o Flamengo, ok, obrigado, a gente não tem interesse, não vendeu. Por quê? Porque quem está comprando tem grana. E quem está vendendo também tem grana. Então, eu não quero vender. É isso aí, é exatamente isso. Eu acho que a entrevista dela, eu acho que tem que ser sempre assim. Pode falar o que quiser, eu acho bom que fale. Quem fala, pode falar o que quiser. Eu acho que vale interpretar. Por isso que eu acresci que os titulares, eu imagino que ela esteja falando aquele grupo citado pelo Abel. Eu não lembro os nomes dos jogadores, mas a gente tinha, eram uns 6 ou 7, né, do time titular. O Everton, Gustavo Gomes, Dudu, Rafael Veiga e Rony. Eu acho que são os 5, não é isso? E não vender no meio do ano. Né? Exato. Deve ter mais um, não importa. São os 5 ou 6 guerreiros que ele fala. Isso, os meus guerreiros e tal. É claro que ela não vai vender nenhum guerreiro do Abel Ferreira. Isso eu concordo. Aquele que é titular do time, ela não vai vender, não precisa, o time não está... Quem está querendo contratar esse jogador? Ninguém. Como ninguém está querendo contratar o Gabigol. Ninguém quer contratar o Gabigol. Quem quer contratar o Gabigol? Quem vai contratar o Gabigol? Ninguém. Não. Ninguém vai. Porque ele é ruim? Não, porque ele é caro. E ganham bem também. Já passou pela Europa, ninguém vai querer contratar, ganha um salário muito alto, então ninguém vai contratar. Esses jogadores não é difícil você segurar, porque ninguém vai atrás. Agora, é difícil segurar o Danilo, não segurou. O menino, o Hendrick, não tem como segurar, não segurou. Luiz Guilherme agora está subindo. Esses garotos é que é difícil segurar. Porque aí os caras vêm com vontade para levar mesmo. Esses não estão protegidos pela entrevista. Por isso que eu falei. Sim. O restante do elenco, tem jogadores importantes, a gente sempre fala, quando ele não pode contar, ele chama alguém lá que não decepciona. Então, se aparecer, eu estou falando, claro, tudo no condicional, se aparecer uma proposta, eu acho que ela vai vender. Aí, esse grupo. E a garotada, as joias, ela também não abordou isso. Eu acho que não vai vender por uma cesta básica. Mas se aparecer um grande interessado, uma proposta séria, eu acho que ela vende. Acho que ela vende. Eu levo em conta que tanto o Flamengo como o Palmeiras são ricos mesmo. Mas são ricos para o futebol brasileiro. Sim. A gente tem que pôr isso na cabeça, porque se aparecer, vai competir com o Bayern, vai competir com... Tem um outro aspecto, que assim, o jogador de futebol, ele tem o seu desejo pessoal também. Então, por exemplo, se o Danilo, se o Palmeiras falasse, não vou vender. Você imagina a cabeça do garoto. Ele fala, cara, eu tenho a Premier League, vocês não vão deixar eu ir para lá? Já ganhei, né? Tá doido. O João Gomes, no Flamengo, foi na mesma época, aí o Lyon quis contratar, o Textor quis contratar, né? Que ele é o dono do Lyon também. E o que eu soube que ele internamente, ele falou, não, eu quero ir para a Premier League, realmente pesou. E ele chegou para os caras e falou, pô, vocês não podem deixar de me vender, eu preciso ir. É a minha oportunidade. Esse jogador na base, talvez o Danilo fosse o mesmo caso, nem pensar em jogar na Premier League, porque eles viraram o jogador de destaque em dado momento. O Patrick de Paula era o volante do Palmeiras, não era o Danilo. O Danilo, até o Vanderlei falou disso essa semana, né? Mas ele ganha espaço depois. Então um jogador desse, de repente, ele está ali brigando para jogar no time titular do clube onde ele foi criado, mas ele não imagina jogar na principal liga do mundo. Aí, de repente, vem um clube, mesmo que seja um clube menor, um clube que não disputa o título, né? E quer te contratar. Cara, a cabeça do cara vai virar. Fala, pô, peraí, como é que eu não vou? Eu vou jogar com aqueles caras lá, eu vou jogar contra o Manchester City, eu vou jogar no campo do Manchester United. Pô, pelo amor de Deus. Eu jogo no videogame com esses caras, agora eu vou jogar com eles. Vocês vão dizer que não tem como segurar. Às vezes o torcedor, por que vendeu? Não tem como segurar. A não ser que a proposta já baixa. Aí você fala, cara, os caras estão oferecendo uma micharia, eu não vou te vender. Mas 20 milhões, 19 milhões de euros, putz, é impossível não vender, não tem como. E tem um entorno também, né? Não são todos. Uma abertura e um atalho para dizer que eu não estou generalizando, mas tem um entorno, que é a família,
os amigos, tá certo? Quer dizer, eu lembro bem, até um jogador badalado, jogador, eu não vou citar nome, o jogador de seleção brasileira, a seleção brasileira estava numa cidade que o Asmar gosta bastante, que é Foz do Iguaçu. Estava lá... É muito querido lá. É, muito querido lá, pela população. É praticamente uma catarata. E o Vanderlei Luxemburgo era o técnico da seleção brasileira e um dos jogadores estrelados da seleção era o Roberto Carlos, lateral, ótimo, né? Roberto Carlos, lateral. E aí eles estavam lá na área de café e tal, e um jovem jogador convocado pela seleção brasileira achou muito bonito o relógio do Roberto Carlos. Puxa vida, que relógio bacana que você tem. O Roberto falou, bacana, assim, é bacana, comprei em tal lugar. Quanto custou? Ele deu o preço lá e tal. E eles começaram a conversar e tal, e pá. Aí o assunto prosseguiu e a gente começou a conversar sobre esse sonho de quem não está na Europa, está jogando fora da Europa, de viajar, de comprar coisas boas lá fora, que custam caras. A namorada dele queria uma bolsa, é importante, ele até perguntou, uma bolsa tal, quanto custa? O Roberto falou, sem ostentação, mas falando aquilo que ele vivia. Sabe? E a gente depois, quando o jovem saiu de perto, nós começamos a conversar sobre isso. Esse é mais um motivo, porque quando surge um interesse, alguma coisa concreta, há um entorno, a família. Certo? Um papo que eu não estou criticando, mas é um papo, puxa vida, poxa, lá naquele shopping, lá, se for para aquela tal cidade, né, deve vender esse tipo de bolsa. É um conjunto da obra que vai fazendo a cabeça do cara sonhar já em embarcar para jogar num local importante, ganhando mais e tal. Então é isso. É muito difícil segurar, se surgir uma proposta concreta, um garoto bom de bola. E ó, sobre a situação do Alan, né, que foi levantada aqui pelo Mauro César Pereira, o próprio Palmeiras tentou o Alan. O Palmeiras tentou o Alan, o Atlético Mineiro pediu 9 milhões de euros, 47 milhões de reais, que foi o que pediu pro Flamengo, deve diminuir um pouco, mas com bônus. Vai ser uma negociação cara, né, com o Flamengo, que, como o Mauro César Pereira falou, e o Palmeiras, ele fez um investimento de 8 milhões de euros, mas foi pelo Arthur, né? E aí depois desistiu, esfriou essa tentativa pelo Alan, que o clube achou muito caro. É um baita volante, mas realmente, como a gente falou, o Atlético Mineiro é outro clube, que não tem dinheiro como o Palmeiras e o Flamengo, mas tem o mecenas, tem quem bote o dinheiro, então não vai vender por qualquer preço. E ainda mais porque Flamengo e Palmeiras hoje são vistos como rivais, né, desse Atlético na briga por títulos, então vai vender caro. Detalhe que o Rodrigo Caetano não quis vender o Alan. Ele não quer. Só que os mecenas estão deixando claro, ó, tem que vender porque tem que botar dinheiro no caixa do Atlético Mineiro.